Olá, meus amores! Voeirinha aqui em The Voice, trazendo um vídeo diferente pra vocês dessa vez. Em alguns dias estreia Homem-Aranha Um Novo Dia, e nesse vídeo aqui eu quero recapitular com você os últimos 10 anos do Homem-Aranha no UCM e a trilogia do Tom Holland, que na minha visão é o melhor Homem-Aranha do cinema. Pronto, falei. Eu falei. É isso, pode me julgar, mas deixa eu tentar me defender antes. Eu sempre gostei dos filmes do Homem-Aranha, ainda gosto muito, pra mim o Homem-Aranha 2 é o melhor filme de super-herói disparado, mas eu confesso que olhando pra trás agora, eu consigo ver o que a Marvel fez, que foi dar uma história de origem não convencional. Ela começa contando a história do Homem-Aranha dando tudo pra ele, mentor, tecnologia, amigos, namorada, e ele vai perdendo isso pouco a pouco até não restar mais nada pra ele, além dele mesmo. E a Marvel realmente apresentou pra gente dessa vez um Homem-Aranha bem mais novo, bem jovem, que mesmo sendo muito ingênuo ainda entra pra porrada. E além de tudo mostrou todo o crescimento do personagem. E eu acho que isso é o que mais define o Homem-Aranha. É mostrar que ele tá sempre aprendendo com os erros dele e sempre crescendo de alguma forma. E isso tá bem presente nessa última trilogia. Olha, eu sei que tem muita gente que tá saturado aí de filme de herói, eu entendo. Sei que no caminho aí a gente teve algumas bombas. Oh, brother, this guy stinks! Mas calma aí, não desanima ainda não. Porque pensa comigo, pra Guerra Infinita e Ultimato terem o peso que eles tiveram pra gente, a gente teve que assistir durante 10 anos e uma porrada de filme pra se concluir uma história como essa. E isso, querendo ou não, é um marco. E eu entendo que talvez você não esteja tão animado assim pra esse próximo capítulo dessa grande história, mas é porque andar numa montanha-russa pela segunda vez não é tão legal quanto a primeira. Mas ainda assim dá pra tentar aproveitar. Vai que solta um parafuso e a montanha-russa explode. Bom, a gente não quer que isso aconteça. Então hoje eu estaria aqui resumindo e defendendo a história do nosso teioso. E sim, isso que está segurando meu microfone são cartinhas do Homem-Aranha de 2012 que vinha nos sucrilhos Kellogg's. Eu tenho várias delas, deve valer 1 milhão hoje em dia. Estou disposto a negociar, por favor mande mensagens interessados. Nós vemos o Homem-Aranha pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil. Aqui o Peter Parker é o Homem-Aranha apenas por 6 meses. Usando seu uniforme improvisado, ele combate o crime e casualmente anima festas. Ele é recrutado pelo Tony Stark para ajudar a bater no Capitão América, porque o Capitão América não quer assinar o Acordo de Sokovia. Que acordo é esse, você me pergunta? Bom, lá em Vingadores A Era de Ultron, Tony Stark queria criar uma inteligência artificial cibernética que seria uma mistura de Exterminador do Futuro com o ChatGPT. Artificial Intelligence. Gostaria que você agora utilizasse a força total do Mega Brain. Realmente não tinha nada pra dar errado. O tal robô ganha vida e se rebela, causando uma porrada de estrago e transformando uma cidade inteira em um literal meteoro. Bom, esse e entre outros conflitos, Tony Stark e sua gangue tentam descer o cacete no Capitão América e seus amigos, e o Homem-Aranha ganha um traje tecnológico cheio de Bluetooth e portinho USB do Tony Stark e ajuda bastante ele consegue descer a porrada ali na galera. É bem legal essas cenas dele lutando com o pessoal, e mesmo lutando dá pra ver uma certa ingenuidade dele. Mas mesmo impressionando todo mundo com a sua força e sua agilidade, ele leva um sacode da galera e o Tony Stark manda ele de volta pra casa dele. E no final do filme a gente tem uma cena pós-crédito bem legal dele vendo ali o Omnitrix dele, dando a entender pra gente que ele vai sim voltar como Homem-Aranha. Nesse verão, um adolescente cheio de energia, um traje de última geração e uma vontade enorme de provar que é um herói de verdade vão transformar Nova York num palco de uma aventura pra lá de eletrizante. Entre trabalhos de escola, confusões com os amigos e muita ação de tirar o fôlego, Peter Parker vai descobrir que combater o crime é bem mais complicado do que parece. Prepare a pipoca porque essa aventura promete muita diversão. Essa é a vibe exata que eu sinto com o primeiro filme desse Homem-Aranha. Bem filminho, sessão da tarde mesmo, mas tem seu valor. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, a gente vê o nosso Miranha muito ansioso pra voltar às batalhas, às missões. Ele fica enchendo as paciências do rap do Tony Stark e acaba vendo que ele talvez não esteja tão pronto assim quando ele topa com o inimigo da vez, o Urubuzão. Abutre é um vilão que é apresentado logo no começo do filme, numa cena que retrata 8 anos no passado, data em questão logo após os acontecimentos de Vingadores 1, naquela batalha lá de Nova York. Ele tá ali juntando os destroços e a tecnologia alienígena que ficou
ficou por todo lugar, tal qual um verdadeiro abutre na carniça. Olha a semiótica aí. Mas as suas atividades são abruptamente interrompidas por uma mulher ali que se diz ser de uma entidade de alto escalão responsável por fazer aquela coleta dos destroços e toda a limpeza daquela bagunça, fazendo ele se virar contra a sociedade e usando a própria tecnologia que ele coletou para construir e vender armas alien. 8 anos após essa sua lucrativa empreitada e também após construir o seu super macabro traje de abutre, ele topa com o nosso mano Spider, que tenta impedir as suas atividades ilegais. Inclusive, um outro detalhe que é muito interessante nesse filme é que o interesse romântico do Peter Parker não é a MJ, e sim a Liz. E a Liz em questão é filha do abutre, e a gente descobre isso lá no meio pro final do filme junto com o Peter Parker. E isso é um detalhe muito legal no filme que adiciona muito mais tensão, muito mais... Tá me entendendo? E o próprio abutre também descobre a identidade secreta do Peter Parker. Então vira algo muito mais pessoal ali durante o filme. Após diversos atos impulsivos do Homem-Aranha, o Tony Stark decide retirar aquele traje que ele deu pra ele, acreditando que por conta desse próprio traje, o Homem-Aranha ganhou uma confiança maior do que ele poderia lhe dar. E por isso que ele mesmo estava se colocando em diversas situações perigosas. Mas isso não impede o nosso escalador de paredes de enfrentar o abutre usando apenas o seu pijaminha improvisado. E realmente consegue derrotar o vilão usando apenas as suas próprias habilidades. E ainda poupa a vida do próprio abutre. No final do filme a gente vê que o abutre vai pra prisão e ele conversa ali, troca ideia com o vilão do Far Cry 3, que tem uma tatuagem no pescoço de um escorpião e ele vai ser o escorpião no novo filme do Homem-Aranha 4. Carai, gente, que legal. O Homem-Aranha então prova o seu valor pro Tony Stark, mostrando que ele é responsável sim, consegue lidar bem só com as suas habilidades, e o Tony Stark chega a oferecer pra ele uma vaga nos Vingadores e um novo traje ainda mais tecnológico, mas o nosso cabeça de teia recusa. Ele fala que não é hora ainda, não é a hora ainda, meus amigos. Por hora não é a hora de eu falar ainda. Vai chegar a hora e o dia de eu falar. Ó, agora eu não posso falar ainda. Vamos agora para Vingadores Guerra Infinita. Aqui o Homem-Aranha vai para o espaço sideral para ajudar todo mundo a lutar contra o Thanos, que tá louco procurando pelas joias do infinito. E é nesse filme que o Homem-Aranha ganha o traje do Aranha de Ferro e recebe a bênção do Tony Stark, falando que agora ele é um Vingador, logo após ele ter ajudado a salvar o Doutor Estranho dentro daquela nave espacial cabulosa. O moleque é desenrolar. Mas não adianta muito os esforços da galera e o Thanos dá-lhe na estalada de dedo, transformando todo mundo em pó, inclusive nosso mano Peter Parker, que infelizmente acaba morrendo nos próprios braços do Tony Stark. Realmente uma cena lamentável. Mas, como Deus é bom e o Titã louco não presta nem um pouquinho, os Vingadores conseguem arrumar um jeito de voltar no tempo, pegar as joias do infinito, chamar-lhe na estalada e trazer todo mundo de volta. Thanos é finalmente derrotado na batalha final com uma estalada de dedos do nosso Homem de Fierro, que infelizmente não aguenta a pancada das joias infinitas e vem a perecer. E infelizmente Peter presencia tudo isso em seus braços. Ô depressão! Em Homem-Aranha Longe de Casa, Peter Parker, ainda sofrendo o luto do Tony Stark, tenta manter o legado do Homem de Ferro, enquanto todo mundo acredita que ele vai ser o próximo Homem de Ferro. No começo do filme ele ganha um presente póstumo do Tony Stark, que é aquele óculos Edit, e tem umas funções bem da hora lá. Você consegue olhar para a pessoa e ver várias informações sobre ela, CPF, RG, score do Serasa, e também consegue controlar uma série de satélites e drones com alto poder bélico e de destruição em massa. Tudo bem de boa. Só que o Peter ele não faz ideia o que fazer com esses óculos, mas ele fica carregando ali com ele o tempo todo. Mas o nosso mano Spider ele só quer um pouquinho de paz. Ele viaja com a sua turma da escola para uma excursão lá para a Europa. Começa a ficar gamadão na MJ, ele acha que tudo vai ficar de boa, que ele vai ter uma chance ali com ela, mas ele é recrutado por ninguém menos que o Nick Fury, que convoca ele para uma missão para deter os Elementais. Elementais são umas criaturas que estão tacando terror em toda a Europa. E também para ajudar nessa batalha a gente é introduzido ao Mistério, que aparentemente veio de uma outra dimensão para ajudar a acabar com os Elementais. É suspeito esse cara aí. Bom, mesmo assim o nosso Aranha fica encantado com o Quentin Beck, né, o tal do Mistério, que ganha confiança total do Peter Parker, fazendo com que o nosso Aranha dê de presente os óculos que ele ganhou do Tony Stark, que ele acha que o Mistério vai fazer muito mais bem uso do que ele mesmo. E é nessa hora que é revelado que o Mistério não passava de um grande charlatão e vinha fazendo simulações, hologramas e
ilusões de ótica e toda aquela parada dos elementais e até mesmo os poderes dele era tudo falso. Mas agora, com o controle que o Homem-Aranha deu acesso a ele, ele consegue causar muito mais terror e ficar muito mais cabuloso. Bom, mas no final das contas o nosso querido Aranha consegue derrotar o Mistério, que infelizmente acaba morrendo fatalmente devido a uma bala perdida de um dos seus próprios drones. Esse pra mim eu confesso que é o filme mais fraquinho da trilogia do Tom Holland, mas eu acho muito legal e até de certa forma poética que no começo do filme ele ganha os óculos que dão mais poder a ele e também o ajudam a enxergar além da sua visão normal. Porém ele não consegue ver a real ameaça que estava ali na frente dele o tempo todo, porque ele estava fugindo da única coisa que o torna um Homem-Aranha, a responsabilidade. E no final ele luta com o Mistério literalmente de olhos fechados, confiando apenas no seu sentido aranha e assumindo a bronca. Lindo, não é mesmo? Porém, não para por aí. E quando a gente acha que ficou tudo bem, e logo depois do Homem-Aranha se declarar ali pra MJ, eles ficarem juntos, e a MJ também descobrir que o Peter Parker é o Homem-Aranha, no final do filme, ninguém menos que o fodendo JJ Jameson solta um vídeo bombástico revelando a identidade secreta do Homem-Aranha. E também falando que ele é um assassino, deixando absolutamente todo mundo embasbacado. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é o filme onde o Peter Parker tenta resolver todos os problemas. Sua identidade é revelada, todo mundo fica sendo perseguido pela imprensa, pelas autoridades. Peter até chega a receber ajuda profissional de direito com o nosso querido advogado Demolidor. Mas ele vai buscar ajuda mesmo com o maior feiticeiro da Marvel, o Doutor Estranho. Chegando lá, o Doutor Esquisito faz um feitiço que é pra todo mundo esquecer quem que é o Peter Parker, mas aí o Peter ele acha que ele deve estar num rodízio, ele começa a pedir um monte de adicional ali pro Doutor Estranho. Ah, mas a Tia May não pode esquecer. Ah, mas a MJ também não pode esquecer de mim. Aí e bota uma batata extra. E todas essas exceções que o Homem-Aranha vai fazendo ali pro Doutor Estranho faz com que ele se embanane todo ali e o feitiço explode nas paredes da realidade, fazendo com que todos os vilões dos outros Homens-Aranha, no caso do Tobey e do Andrew, venham parar no universo do Homem-Aranha do Tom Holland. Depois de enfrentar esses vilões e descobrir que se ele simplesmente mandasse eles de volta, todos eles iam pro beleléu, nosso cabeça de teia tenta uma forma de curar todos eles, assim eles não vão apresentar mais perigo nenhum e logicamente não iam precisar mais virar a camisa de saudade. Mas isso também dá errado e faz com que a Tia May seja brutalmente assassinada pelo Duende Verde. E é aí que a gente tem o diálogo mais famoso da história do Homem-Aranha. Você tem poder. E com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Homem-Aranha então fica louco pra descer-lhe a porrada no Duende Verde, mas os outros dois aranhas chegam lá pra apaziguar a situação e convencer ele de que a vingança não vai ajudar em nada. E então os três aranhas se juntam numa batalha monumental contra o Sexteto Sinistro e acabam com todos eles. Mentira, eles curam todos eles num final lindo e emocionante. Porém agora o nosso cabeça de T precisa fazer o feitiço com o Doutor Estranho do jeito certo, senão o universo vai colapsar. Dito e feito, eles fazem o feitiço pra todo mundo esquecer quem é esse tal de Peter Parker, e mesmo depois de prometer pra MJ e pro Ned, Peter decide não contar toda a história quando ele revê eles. Agora o Homem-Aranha está sozinho na sua jornada, morando num apartamento todo ferrado, costurando sua própria roupa de Homem-Aranha com a máquina de costura da Tia May. Finalmente, o Homem-Aranha que todo mundo queria. Bom, pra mim, o arco dele e do Loki, de amadurecimento e entendimento do seu propósito, foram os mais bem construídos da Marvel. E é muito legal poder ver que ao longo desses 10 anos, se criou uma história de origem meio que de trás pra frente. E eu espero realmente que esse novo capítulo, Homem-Aranha Um Novo Dia, seja do balacobaco. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até agora. Eu também queria agradecer aos 1 bilhão e 300 trilhões de inscritos que o canal bateu. Fico muito feliz que tem bastante gente curtindo os vídeos por aqui. Se você gostou, deixa um like aí, um gostei, um favorito, inscreva-se, um comente-se. E é isso aí. Abraço!